Olá, paz e graça, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. Esse que vos fala, professor Daniel Venâncio, na companhia dos professores Anderson e Júlio, que estarão se apresentando nesse momento. A graça e a paz a todos que nos acompanham no nosso canal Sentinelas da Teologia. E é com muita alegria e muita honra que nós sempre estamos aqui trazendo os conteúdos da Escola Bíblica e subsídio teológico para você que é aluno e amante da Escola Bíblica Dominical e para você que é professor da Escola Bíblica. Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, porque se você se inscrevendo, você recebe as notificações dos nossos novos vídeos. E também deixa aquele like missionário, porque cada vez que você curte os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube e mais pessoas recebem a notificação dos nossos vídeos e são abençoadas pela palavra de Deus. Então que você seja abençoado e edificado com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Saudações a todos, que a graça e a paz de Cristo repouse sobre a vida de cada um. Queremos agradecer a oportunidade de poder contribuir com a Escola Bíblica Dominical, juntamente com o irmão Anderson e o irmão Daniel, e que com certeza é de grande valia, é de grande edificação para as nossas vidas, conhecer um pouco mais a palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós trabalharemos a lição de número 11, que tem como título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? E a verdade prática diz assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então o objetivo do vídeo de hoje, ou da aula de hoje, é mostrar que o sofrimento pode ser sim usado por Deus com fim pedagógico. Na introdução, para nós podemos situar então o capítulo de hoje, na introdução nós podemos seguir a partir do que nós comentamos na aula passada, que Jó havia esgotado os seus argumentos, não havia se calado, havia terminado a sua defesa e jurado ser inocente dos pecados os quais seus amigos o acusavam. Nós também falamos que Jó, no finalzinho, ele chamava Deus por um bate-papo, né? Para que ele pudesse ter a oportunidade de se defender, de se justificar, pedia uma audiência diante de Deus. E o julgamento havia se arrastado por tempo suficiente e era chegada a hora de o juiz tomar providência, porém Deus não faz nada. E aí Eliú então vai entrar achando que Deus fosse punir Jó pela forma até atrevida como Jó se aproxima diante de Deus, ou Jó se justifica diante de Deus, e nada disso acontece. Então podemos dizer, já iniciando a nossa discussão, que Deus ele não age como as pessoas querem que Deus haja, né? Para Eliú queria que Deus já viesse e desse uma resposta e acabasse com tudo, mas Deus não, Deus permaneceu em silêncio para agir no momento oportuno, no momento certo, no momento adequado, como Deus sempre age. Então Deus não aparece simplesmente porque alguém acredita que Deus lhe deva dar uma resposta. Deus é Deus e age quando quer, e fica muito claro nesse texto. Então aqui na nossa introdução da lição de hoje, como o professor Daniel já colocou, nós vamos ver a teologia de Eliú. Como que Eliú via espiritualmente a situação pela qual Jó estava passando. E o interessante é que o Eliú vai vir com um argumento totalmente diferente dos demais amigos de Jó e do próprio Jó. Nós vamos ver que os amigos de Jó vão dizer: não, Deus está agindo assim em consequência de pecados. Deus está atribuindo o sofrimento a Jó porque provavelmente Jó deve ter pecado. Então qual era a visão dos amigos? Deus age baseado nas ações dos seres humanos. Agora Eliú não. Eliú ele vai vir com um argumento totalmente teocêntrico.
Deus não precisa de ações, de conselhos e nem de atitudes humanas para agir. Deus, ele age baseado na sua soberana vontade. Ou seja, Deus não toma decisões e Deus não faz coisas em consequência às atitudes humanas. Muito pelo contrário, Deus independe de nós. Tudo que Deus faz é baseado no seu conselho, que é soberano, que é eterno, que está muito além dos nossos pensamentos e das nossas especulações e compreensões sobre Deus. É assim? Isso aí. E ele vai trazer que Deus não envia o sofrimento necessariamente para nos castigar por causa dos pecados, mas sim para evitar que pecamos. Então o argumento que Eliú vai trazer é diferente dos demais, que disseram que não, o sofrimento veio porque havia pecado. Eliú vai dizer que não, o sofrimento veio não porque havia, mas para evitar que houvesse pecado. Então esta é a novidade na fala de Eliú comparado à fala dos outros 3 amigos de Jó. Mas lembrando que Eliú não foi muito diferente dos outros no sentido de orgulho, porque Eliú já chega dizendo: olha, eu sou mais novo, mas vocês devem me ouvir porque eu sei, eu tenho conhecimento. E ele chega vaticinando. Preste atenção, não, e já chega o orgulho estampado na testa, né? Mas existe muita verdade naquilo que Eliú vai falar. Com certeza. Para aqueles irmãos que vão nos assistir, com certeza vão tirar grande proveito das lições que estão sendo ministradas aqui pelos irmãos. Eu queria dar um pano de fundo aqui. Né? O livro de Jó é um livro difícil de se entender, é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, né? Jó é o primeiro patriarca, ele se situa por volta de Abraão, pode ser um contemporâneo ou um pouquinho antes. E nós temos que entender uma coisa: os amigos de Jó, como o irmão Anderson colocou, eles trazem um conceito de Deus baseado naquilo que eles aprenderam. Lembre-se, até então não tinha escrito de Deus, né? Os primeiros escritos, as leis de Deus, quem escreveu foi Moisés. Então, o que eles aprenderam, com certeza, foi aquilo que foi passado para os seus, né? Foi passado de pai para filho, né? E com certeza foi passado para eles lá, os nossos pais lá quando pecaram no Jardim do Éden, logo foram expulsos. Caim, quando matou Abel, se afastou da presença de Deus, fugiu da presença de Deus. Aqueles que pecaram, que se mantiveram rebeldes lá no dilúvio, sofreram a causa, e Noé foi salvo junto com sua família. Então eles tinham esse conceito de Deus, que aquele que age de forma correta é abençoado, e aquele que age de forma incorreta é amaldiçoado. Nós temos que entender que a revelação do caráter de Deus, da vontade de Deus, ela foi se revelando gradativamente na Bíblia Sagrada. Hoje nós não temos um conceito pleno de Deus. Imagina eles naquela época, que não tinha nada escrito. Muito menos, né? Muito menos, que era algo passado e que podia se perder. Então, para eles, né, ali os amigos de Jó, o Elifaz, ele vai colocar na sua teologia: só os pecadores sofrem. A teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. A teologia de Zofar: o justo não pode passar por tribulação. Então eles colocam Deus como um Deus que não está nem aí para o homem. Eles colocam Deus como um Deus de certa forma soberana, mas que entregou o ser humano ao léu, né? Uma das revistas chegou a citar um tipo de deísmo, que Deus fez a criatura e lançou ao léu. Não se fala da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Apresenta Deus mais como um juiz do que propriamente um pai amoroso, que a Bíblia vai revelando aos poucos. Então nós temos que entender isso, né? Eles eram ignorantes no que concerne a um conhecimento mais íntimo de Deus. O certo é, eles falaram muito, mas sabiam pouco. Exato, perfeito. Vemos que Eliú, ele já começa falando: olha, Deus está falando, e no capítulo 32 já vai começar assim, Deus está falando para o meu intermédio. Então ele já começa inspirado, né? Ele já começa inspirado.
coisa que não acontece com os demais. Os outros amigos não agem dessa forma. E, de certa forma, Deus estava usando mesmo Eliú, porque no final do capítulo 42, Eliú é o único que não é repreendido. Os outros 3 é repreendido, Eliú não é repreendido. Então, existe verdades e inspiração no que Eliú falou. Com certeza. Se ele errou algo, não foi por prepotência, foi por ignorância mesmo, né? Os outros amigos de Jó foram bem prepotentes, né? Exato. Verdade. Então, o tópico 1 vai te falar sobre o sofrimento como uma forma de revelar Deus. E os amigos de Jó haviam argumentado que seu sofrimento era a prova de que Deus o estava castigando por seus pecados. Mas Eliú argumentava que por vezes Deus permite que soframos a fim de evitar que pecamos. Então, queremos discutir que uma das formas de Deus se revelar é sim através do sofrimento. Deus se revela através de visões, Deus se revela através de sonhos, mas aqui especificamente Deus está se revelando de 2 formas muito claras, que é o sofrimento e que depois ali o autor vai falar da questão do anjo mediador, que nós iremos trabalhar daqui a pouquinho. Nós vemos que o próprio discorrer da história de Jó, do livro de Jó, vai nos mostrar exatamente isso, que Deus usa o sofrimento para se revelar para Jó, para que Jó tenha uma compreensão muito mais profunda e exata de Deus, colocando aquilo que o professor Júlio falou. Deus vai mostrar para Jó, através do sofrimento, que Deus sim estava com Jó quando Jó era próspero, e Deus estava com Jó quando Jó estava passando pela dificuldade. E no final do sofrimento, Jó vai entender que Deus é o Deus que restitui, é o Deus da providência, é o Deus que ama e o Deus que zela pelos seus. Então o sofrimento sim é uma maneira de Deus mostrar para nós, porque o sofrimento, ou o final do sofrimento, nós vamos ver não só a soberania de Deus, mas o cuidado de Deus, o amor de Deus. E nós já falamos nas aulas passadas sobre o Salmo 119 e o verso 67, quando o salmista diz, né: foi-me bom ter passado pela aflição, porque antes da aflição eu andava errado. E aí entramos naquilo que o professor Daniel enfatizou, porque às vezes o sofrimento, às vezes Deus nos leva a uma situação para evitar que pecamos. Deus nos tira de um trabalho promissor, porque naquele trabalho nós iríamos pecar. Deus nos tira de um relacionamento que aparentemente parecia ser bom, mas porque sabia que aquele relacionamento iria nos levar para o pecado. Então o sofrimento, segundo a Bíblia, o relato aqui do livro de Jó e os Salmos, ele vai dizer que lá no Salmo 119, o verso 75, ele vai dizer que com fidelidade Deus me afligiu, porque eu aprendi a andar nos seus caminhos. Então sim, são maneiras de Deus se revelar. O C.S. Lewis tem uma obra sobre o problema do sofrimento. Ele vai dizer o seguinte, que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para alertar o mundo. Então é muito interessante essa fala do C.S. Lewis. O que acontece? O sofrimento ao ser humano, ele pode vir basicamente, eu acredito, por 3 motivos, né? O sofrimento ele pode vir por causa do meu próprio pecado, né? Eu pequei, eu posso... Consequência do pecado. O sofrimento pode chegar até mim por causa de pecados de outras pessoas, né? Outras pessoas lá, eu estou no trânsito lá, vem alguém avançou o sinal vermelho lá e eu estava no sinal verde, pá. É o caso de Jonas. Né? Então, e a terceira forma que a gente se aplica aqui é a Jó, né? No caso que aqui que Eliú cita, de uma forma pedagógica, né? De uma forma de Deus. Tem coisas que a gente só vai experimentar com Deus no sofrimento. Deus se revela muito mais em dias tempestuosos do que em dias de sol. Tem coisas que Deus quer falar conosco profundamente, mas na calmaria muitas das vezes ele não consegue. Então até a revista ela coloca a fragilidade humana. Muitas das vezes as pessoas elas só lembram de Deus quando elas estão numa enfermidade. Eu acredito que não existe situação onde o ser humano ele é mais frágil quando ele está enfermo, né? E muitas das vezes Deus usa essas situações, agora tu parou para me ouvir, então Deus vem e fala, o ser humano parece que ele se sensibiliza, o coração quebranta, então é nesses momentos que Deus o que Paulo vai falar lá em Coríntios, né? Porque eu tenho
grande gozo na aflição, porque é nesses momentos em que eu me sinto forte. Quando eu estou fraco é que eu sou forte, né? Ele depende mais de Deus, ele busca mais a Deus, ele vê que é Deus que cuida e zela para a sua vida. Só que muitas vezes, o autor aqui da revista, ele vai enfatizar que muitas vezes o nosso orgulho nos priva de ver a revelação de Deus através do sofrimento. E como assim orgulho? Porque muitas vezes o nosso orgulho, nós temos orgulho da maneira que nós aprendemos sobre Deus. Não, mas Deus não envia o sofrimento. Não, eu não aceito, porque Deus é bom. Então, às vezes, esse orgulho do nosso conceito errado de Deus nos impede de entender, não, Deus sim, através desse sofrimento, eu vou aprender algo de Deus. Eu vou aprender a ser mais humilde, eu vou aprender a depender mais de Deus, e eu vou aprender a ter perseverança, esperando a providência de Deus. E também, às vezes, também orgulho, a gente não aceitar ou não entender o sofrimento, é achar que nós não somos passivos de sofrimento. Não, mas eu não sou digno de sofrer, porque eu sou bom, eu ajudo os pobres, eu tenho boas ações, então aquele orgulho, não, às vezes a gente olha assim, né, aquela pessoa tão boa está sofrendo, então aquela autocomiseração, né, eu não mereço sofrimento. Então são situações que fecham nossos olhos espirituais e nos privam de ver a revelação, de ver a soberania, de ver o agir de Deus no sofrimento. E encaminhando para o final do tópico 1, é importante nós falar que nós fomos salvos pelo sofrimento de Cristo. A cruz foi o mecanismo pelo qual Deus usou para nos salvar. Foi no sofrimento de Cristo que fomos salvos. E é isto que Eliú vai trabalhar, ainda que de forma sem ter essa compreensão do que aconteceria, mas ele vai trazer ali a questão do anjo mediador, no versículo 23 a 33, né? Como que ele estivesse revelando que o sofrimento de Jó terminaria mediante a ação redentiva de Cristo. E o próprio Jó, ele vai expressar, dizendo o desejo que o seu Redentor o justificasse após a sua morte. Então Jó tinha esperança, ele já tinha, aqui já era uma pré-profecia, né? Sim. De que ele sabia que um dia se levantaria um Redentor, um Salvador, que ele viria e traria salvação, mesmo ele já estando morto, mostrando que o sacrifício de Cristo, ele é abrangente para toda a história da humanidade, alcançando aqueles que morreram antes de Cristo, né, como Jó, como Davi, entre outros, mas morreram crendo na promessa que viria um Redentor, e também alcançando aqueles que vieram depois de Cristo, que somos nós, e cremos que o sacrifício da cruz é o caminho para a salvação. Ou seja, Deus não está mudo, mas a sua mensagem não é a que você esperava. E é por isso que muitas vezes Deus fala e nós não ouvimos, né? Exato. Porque nós queremos que Deus fale do nosso jeito e Deus fala do jeito dele. Quem tem ouvidos, é que nem o Apocalipse vai dizer, né? João escreveu o Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça, né? No tópico 2, então, o autor vai trabalhar o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Eliú apresenta 3 argumentos para provar que Deus que em Deus não há injustiça alguma. Então é isso que nós queremos trabalhar no tópico 2, a justiça de Deus. Porque o último argumento de Jó vai deixar uma pergunta no ar: como é que alguém que é justo recebe o sofrimento de Deus? Então Deus é injusto? Então quer dizer que Deus age? Não, nós vamos ver que Deus, ele é completamente justo. Primeiro, porque ele é soberano, e segundo, que Deus tem um caráter justo. Como é que nós vemos esse caráter justo? Daí a revista ela vai destacar os 3 pontos que o professor Daniel comentou, que quando Deus nos retribui pelas nossas falhas, ele está sendo justo, porque a Bíblia diz que Deus, ele vai julgar todas as nossas obras, quer boas e quer más, até mesmo aquelas que estão escondidas. E Davi, no Salmo 51, quando ele vai escrever o Salmo 51 em arrependimento ao seu pecado de adultério com Batseba, Davi, ele vai dizer: eu sei que eu sou pecador desde o meu nascimento. Ele vai dizer: os meus pecados sempre estão diante de mim. Então Deus, ele é justo no seu falar e no seu julgar. Então qualquer aflição, tribulação,
Deus sempre é justo, porque nós somos pecadores e nós merecíamos o pior de Deus, mas mesmo assim, pela misericórdia e graça, Deus nos dá, boas dádivas. O segundo argumento, ele vai dizer que Deus não precisa prestar contas das coisas que Ele faz. Deus não precisa prestar contas, irmãos, porque Ele é o Senhor. Olha o que diz lá em Romanos, tem algumas pessoas, professor Júlio, que tem dificuldade de entender algumas passagens de Romanos, porque aprenderam e querem, mas assim, irmãos, nós temos que fazer como aqui, tirar o orgulho, aquilo que nós aprendemos, e deixar Deus falar pela sua palavra. Esquece os conceitos que você aprendeu errados, então deixe Deus falar pela sua palavra. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 11 e o versículo 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O que está dizendo? O conhecimento de Deus, os juízos de Deus são tão profundos, são tão além do que a gente pode imaginar, que não tem como a gente sondar, entender e questionar Deus. Ele vai continuar dizendo: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha restituir? Ou seja, Deus não teve conselheiro, Deus não precisa de conselhos humanos, Deus não precisa responder a perguntas humanas, porque Ele é muito mais sábio que os homens, Ele conhece todas as coisas sendo onisciente. Então não cabe a mim, limitado, pequeno, tentar entender aquele que é inescrutável nos seus caminhos e nos seus juízos. Ele vai encerrar o capítulo 11, o apóstolo Paulo dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Só dele e por meio dele, tudo que acontece é por meio de Deus. Foi o professor Júlio que fez, mas se Deus permitiu, é porque Deus quis. Então não cabe a mim questionar, Deus não precisa me dar explicações, porque Ele é soberano, e eu, como criatura, entendo. E a terceira, ele vai dizer que Deus é o provedor da vida, e Ele tem todo o poder para manter ou não. Nós vamos ver que lá no o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, o cântico de Ana vai dizer que Deus é aquele que tira a vida e aquele que dá a vida. Deus é aquele que faz descer a sepultura, Deus é aquele que faz subir. Deus é o dono de tudo que está sobre a terra, incluindo nós, seres humanos. Então Ele é soberano e não cabe a nós ter explicações. Então Deus é justo em tudo que Ele faz, porque Ele é sábio, Ele conhece, e Ele, no seu caráter puro, santo, não há injustiça. Por isso que o salmista vai orar dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple a maravilha da Tua lei. Ou seja, quando há esse entendimento, não tem como ver injustiça, e sim somente justiça. Só justiça. Certeza. Algo que eu queria citar aqui é o profeta Abacuque, Eu já fiz uma exposição sobre o livro do profeta Abacuque, e eu digo assim, quando a gente conhece um pouquinho mais de Deus, a gente entende. Deus, muitas das vezes, Ele não precisa mudar a circunstância ao meu redor, Ele só precisa mudar a minha pessoa. Aleluia. O livro do profeta, geralmente a gente conhece aquele versículo, ainda que a figueira não floresça, haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, enfim, muita gente gosta de pregar isso, e falar acerca desses versículos aqui. Mas o contexto do livro do profeta Abacuque, ele é um pouco peculiar, porque geralmente Deus ele levanta o profeta e o profeta fala ao povo. Aqui não. Aqui é o profeta que vai até Deus. Aqui é o profeta que ele chega diante de Deus e aí ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Resumindo, a nação de Israel estava toda perdida naquela época, onde aqueles que tinham poder aquisitivo, aqueles que tinham terras, aqueles que eram os maiorais do povo, eles estavam, a lei de Deus estava sendo torcida, Então que aqueles que queriam se manter justo, esses padeciam, Então o que acontece? O profeta vai até Deus e fala: Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo aqui? Estou clamando, gritando aqui, Senhor, os justos estão perecendo, enquanto aquele que é ímpio lá está vendo. Senhor, faz alguma coisa, muda essa situação. Aí Deus vai falar para o profeta:
o povo está assim, então eu vou mandar uma nação mais violenta que eles, mais ímpia que eles. Aí o profeta se apavora. Não, Senhor, eu queria que tu resolvesse a situação, mas não dessa forma. Eu queria que o Senhor apaziguasse, que convertesse esse povo, não que mandasse uma perto dessa nação aí, a gente é mais justo que eles. E o profeta, ele, não, Senhor, eu quero uma resposta de ti, eu não aceito. Ele vai dizer, eu ficarei, me colocarei na torre de vigia, quer dizer, ficarei aguardando a tua resposta. E qual foi a resposta de Deus? Deus, ele não mudou a situação. Deus, ele não mudou a circunstância. O povo de Israel, ele foi para o cativeiro da mesma forma. Só que o que Deus mudou? A mente do profeta. A mente do profeta, né? Deus ampliou a mente. Deus não mudou a circunstância, mas fez o profeta compreender o porquê que estava acontecendo aquilo. Que nem ali no tópico 3 que nós vamos entrar, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Deus queria, né, se acertar com o povo, Deus queria instruir o povo, então ele escolheu aquela forma, né? E aí o profeta, na visão dele, que a nossa visão é sempre equivocada, Deus não está preocupado com a minha visão, com o meu conceito, ele está preocupado com a sua palavra. Tem muitos irmãos e irmãs que eles pegam o seu conceito, têm o seu conceito, e eles querem trazer o conceito deles, aí eles pegam alguns versículos bíblicos que defendam o seu ponto de vista, e não é assim. E querem forjar Deus a ser como o seu conceito. Entendeu? Então o que acontece? Deus, ele não mudou a situação, não mudou. O povo foi para o cativeiro da mesma forma, mas Deus mudou a mente do profeta, fez ele compreender. Por isso que no final ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ele compreendeu, ele entendeu por que Deus estava agindo daquela forma. É como diz o sábio, deixe Deus ser Deus. Não há injustiça nenhuma nas ações de Deus. No próprio Salmo, no próprio Salmo 73, né, a prosperidade dos maus, né, ele vai dizer, o salmista, ele vai dizer também, ele, Senhor, enquanto aqui eu estou me mantendo íntegro e não sou abençoado, né, estou cheio de enfermidade, não venço, olha os ímpios aí fora, para eles não há luta, não há dificuldade, tem sempre saúde, mas no final ele compreende. Então a gente sempre vai a Deus com um conceito errado, mas Deus sempre tem a sua melhor forma, porque a Bíblia diz que os seus caminhos são mais altos, que os seus pensamentos são mais altos, porque nós vemos o aqui e o agora. Deus contempla toda a história, por isso que o cristão, ele anda por quê? Por fé. Não por vista. No tópico 3, o autor vai trabalhar o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Ele vai dizer que nesse capítulo, que são dois capítulos, o capítulo 36 e o capítulo 37, ele vai falar nesses capítulos sobre dois aspectos de Deus: o propósito da sua misericórdia, e também vai falar sobre o seu imenso poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, que é o que o capítulo propriamente dito aborda. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão sobre a misericórdia de Deus e sobre o seu grande poder sobre todas as coisas. Essa questão do caráter pedagógico do sofrimento que Deus usa, às vezes é uma ação de misericórdia, porque às vezes no sofrimento nós vamos aprender que a gente deve ser mais paciente. O sofrimento vai nos fazer entender que a gente deve... Um exemplo, pegando agora a situação de pandemia. Quantos casais que passavam o dia inteiro afastados, porque trabalhavam, e só se viam à noite. E na pandemia fez famílias inteiras ficar dias, semanas, meses inteiros juntos dentro de casa. E essas pessoas com essa situação, uma situação, né, de pandemia, de vírus, tiveram que ficar unidos em casa e começaram a ver as diferenças. Pais começaram a ver que filhos precisavam de mais atenção. Maridos começaram a ver que esposas precisavam de mais carinho. Esposas começaram a ver que maridos precisavam de mais atenção. Então, às vezes, momentos de sofrimento nos ajuda a aprender, a tirar aprendizados para a nossa vida pessoal e também para que nós possamos compartilhar isso com aqueles que estão à nossa volta. E em momentos também de adversidade, nós descobrimos até talentos que nós não sabíamos que tínhamos. Então, nós vemos que em tudo Deus tem um propósito de nos ensinar, nos refinar, mostrando a misericórdia de Deus, até mesmo nos livrando do mal. É aquilo que o Júlio falou no tópico que nós já abordamos, tópico 2,
que o próprio castigo de Israel e de Judá prova a misericórdia de Deus. Podiam ser extintos, mas Deus conduziu eles até o cativeiro para, a partir dali, mostrar a sua misericórdia. Tirar do coração do povo a idolatria. Então nós vemos que quando Israel volta do cativeiro, Israel nunca mais foi idólatra a outros deuses. Porque aquela situação de cativeiro, sofrimento, humilhação, fez o povo entender que eles deveriam adorar o único Deus, que é o Deus criador do céu e da terra. Então eu digo que Deus, Ele usa as circunstâncias deste mundo para nos ensinar. Verdadeiramente, quando as pessoas dizem que este mundo é a escola de Deus, e verdadeiramente é a escola de Deus. Vamos supor, quando o Espírito Santo, ele quer gerar o fruto da mansidão em nós, Deus ele não vai pegar uma energia, vai jogar mansidão, vai jogar humildade, não. Ele vai usar as circunstâncias deste mundo para te fazer humilde, para nos fazer humilde. Né? Vai usar as circunstâncias deste mundo para nós aprender a amar. Então nós temos que entender que Deus, ele usa as circunstâncias para trabalhar na nossa vida. Eu não me lembro agora o livro que fala, mas tem um versículo bíblico que diz assim, que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência. Então o que acontece? Então Deus ele usa estas circunstâncias para trabalhar na nossa vida. Porque uma coisa é a humildade do mundo, outra coisa é a humildade concedida por Deus. É totalmente diferente um amor do mundo e um amor concedido por Deus. Esse amor, ele só pode ser gerado, eu digo assim, quando Jesus Cristo diz assim, né, que eu vos dou a verdadeira paz. A gente pensa, eu passo por luta, passo por dificuldade. A gente olha na concepção do mundo, o que é paz? Tranquilidade, não passar por luta, não passar por dificuldade. Mas no conceito de Jesus, ter a paz dele é tu passar por luta, passar por dificuldade, mas a tua esperança, Senhor, eu estou passando por isso, aquilo, mas eu confio em ti. É você estar no meio da guerra, mas estar em paz, sabendo que Deus está no controle. Porque a tua confiança não está naquilo que está acontecendo ao teu derredor, mas em Deus. Né? Até o teu, como ser humano, tu pode ter se abalado ali, mas a tua confiança, a tua fé, ela vai estar sempre em Deus. Né? Uma das definições de paz é imperturbabilidade. Não importa o que tu estás passando, nada te perturba porque tu estás sentado em Deus, né? A paz de Deus te preenche. Aí eu me lembro de um salmo que Davi disse, né? Davi estava sendo perseguido por Saul, perseguido por um exército, e Davi disse, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Olha só, alguém que está sendo perseguido por um exército, ele diz, eu sei que em qualquer momento o exército pode chegar, mas eu deito e durmo, porque mesmo a aflição estando ao meu redor, mas por que eu durmo em paz? Porque eu sei que Deus é aquele que me cuida. O cristão ele passa por adversidades, mas ele tem paz, porque ele confia naquele que ele serve, que é um Deus soberano. Então, novamente mostrando que as coisas no nosso conceito é uma, mas na de Deus é totalmente diferente muitas das vezes. Né? Então, Deus é grande em seus propósitos misericordiosos, e isso ficou bem claro, que tudo que acontece como meio de Deus trabalhar em nossas vidas, e também Deus é grande, Deus é soberano em seu imenso poder sobre a natureza. É isso que o capítulo 36, versículo 26 até o 37, 13, vai dizer, né? Que Deus ele está no controle de todo o mundo, todas as coisas, inclusive as estações do ano, que é o que Eliú vai falar. As 4 estações do ano, né? Deus controla todas as coisas com um propósito muito definido: glorificar o seu nome em todas as coisas. É aquilo que nós falamos na aula passada, né? Que goza o bem e a prosperidade, porque vem de Deus, mas também recebe, quando vinha a adversidade, porque tanto um quanto o outro vem de Deus. Se é um ato soberano, eu devo adorar, eu devo glorificar, porque Deus, Ele conduz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Então Deus deve ser glorificado em toda e qualquer circunstância. E é interessante que no finalzinho do discurso,
Antes de Deus se apresentar, a impressão que o texto nos passa é que justamente isso, né? Está vindo uma tempestade. Ou seja, Deus está usando os meios naturais e a partir daquela tempestade é que Deus vai falar com Jó, né? E não vai falar com os amigos, vai falar com Jó, né? Então Deus, mesmo em meio à tormenta, Ele está sob o controle de todas as coisas e fala conosco. E nos ensina em meio à tormenta, como ensinou Jó. Não foi diferente com os discípulos lá no mar da Galileia, né? Quando se levantou aquela tempestade, os discípulos apavorados, e a lição que Deus queria mostrar para eles é que eles tinham que ter fé. Tanto é que Deus adverte, homens de pequena fé, ou seja, se atormentaram por causa de uma tormenta, que Deus é quem está no controle. E o vento e o mar lhe obedecem. Alguma consideração final para nós encerrarmos o tópico 3? Eu acho que da minha parte é isso, né? Acho que a gente aqui, acredito que essa aula vai ser uma bênção para aqueles que assistirem. Então eu acredito que a gente já fez alguma exposição aqui, né? Algumas coisas elas foram repetidas durante todas as outras lições, como a gente colocou aqui, alguma coisa peculiar no caso de Eliú, dos amigos de Jó, ele foi o que mais acertou, né? Foi aquele que usou uma visão teocêntrica e não antropocêntrica. Não, Deus age conforme as atitudes humanas. Ele não, Deus age conforme a sua soberania e a sua soberana vontade. Então, concluindo a lição de hoje, nós podemos dizer que as palavras finais de Eliú nos lembram de que, mesmo não sendo capazes de entender inteiramente a Deus, sabemos que Ele é grande, é justo e que não aflige os seres humanos sem ter algum propósito. Qual deve ser nossa resposta? Devemos temê-lo, que é justamente o que Jó havia feito na conclusão. Depois de refletir sobre as obras de Deus no mundo, Jó ele se cala diante da soberania de Deus. Então, que Deus abençoe vocês através deste vídeo. E lembrando para você, né, não deixe de fazer lá o seu comentário, deixar o seu like missionário, como diz o Anderson, deixar seu like missionário e se inscreva no nosso canal e divulgue. É importante que nosso canal alcance mais pessoas, né, que possam também ser edificadas através do conteúdo bíblico que nós estamos levando a você. E por que não, você que tem alguma curiosidade bíblica, teológica, algum texto que você não compreende muito bem, coloque lá no comentário, deixe aí no comentário do vídeo alguma sugestão de um texto, de uma passagem bíblica, ou de uma passagem bíblica, uma doutrina bíblica que você quer aprender melhor. Coloque aí na sugestão, na descrição do canal, coloque aí nos comentários do canal, que nós vamos estar fazendo vídeos também com curiosidades bíblicas e dúvidas também. Amém. Então, obrigado, Júlio. Obrigado, Anderson. E até o próximo vídeo.